Oi, gente, bem-vindos de volta. Vamos falar um pouquinho mais agora sobre como consumir de forma consciente e como isso acaba influenciando o nosso entorno. Vamos começar pelo básico. Quando a gente fala de consumo consciente, a gente não está falando só do que a gente de fato está ingerindo ou consumindo através da compra desses produtos no mercado. A gente está falando também dos processos que envolvem a produção disso. Então, logística, transporte, produção, uso de agrotóxicos, bom uso da água, descarte. Então, o consumo consciente, ele engloba um pouco mais de fatores e envolve também a gente mapear os processos que estão envolvidos na produção desse produto final que a gente está, de fato, consumindo no nosso dia a dia. Então, conceitualmente falando, a gente começa a se preocupar um pouquinho mais para além da prateleira e vai um pouco mais voltando, falando de processos também. Então, por que é importante a gente começar esse mapeamento e por que cada vez mais, principalmente os jovens, têm buscado se inteirar um pouco melhor dos processos que envolvem os produtos que eles estão consumindo e optando por produtos cada vez mais naturais, de empresas cada vez menores, com impacto mais baixo. Então, quando a gente fala de consumo consciente para além do produto final, a gente está falando de investigar esse processo dessa cadeia e garantir que a gente está fazendo o menor impacto possível. Por isso a gente tem visto cada vez mais jovens optando por comprar de marcas menores, de slow fashion ou de produção independente, porque essas marcas geram um impacto menor no meio ambiente. Por exemplo, quando eu estou falando de consumo de vestuário, se eu compro numa fast fashion, como a gente tem em todos os shoppings, a gente está falando de um impacto muito maior, não só na produção, mas também no descarte na troca de coleção, como vocês já sabem o exemplo do deserto do Atacama, onde é descartado todas as coleções que não servem mais para moda naquele verão ou naquela primavera. Muitos jovens têm optado por consumir em outro lado, ou de empresas menores, que fazem microcoleções, ou de brechós, né? Reaproveitando materiais que já estão no mercado. Isso é consumo consciente. Então, sempre que a gente falar de diminuição de impacto até o produto final, seja falando de extração de matéria-prima, uso de recursos hídricos, água, né? Ou afetando o solo, ou descarte de materiais que são usados na produção, a gente está falando de consumo consciente também. Então, os benefícios que a gente gera com o consumo consciente, consequentemente, é na redução do impacto que a gente gera no meio ambiente. E num cenário onde a gente vem cada vez mais agredindo o meio ambiente, quanto menos a gente puder fazer para gerar impacto, melhor. Afinal de contas, hoje nós estamos numa situação que, além de não gerar, a gente ainda precisa se preocupar em regenerar. Então, se a gente puder prevenir, é sempre muito melhor do que remediar.